Salve, salve galera, muito boa tarde a todos. Quinta-feira, dia 1º de maio de 2025, no Esporte e Cultura de hoje, o Papão até tentou, mas acabou derrotado no jogo de ida da Copa do Brasil e com direito a lance polêmico. Na minha percepção, não foi pênalti. O Leão apresentando o seu novo camisa 10, que chega confiante para a sequência da Série B. Ser bem querido pelas pessoas, né? E a responsabilidade só aumenta. E a Tuna Luso brasileira anunciando mais um nome importante em busca do acesso à Série C. Esse jogo agora eu não jogo, mas estou ansioso já para estrear pela Tuna. Isso e muito mais agora no Esporte e Cultura. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Esporte e Cultura. Lembrando, como sempre, participe do programa conosco no nosso número de WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Hoje, escalação do Esporte e Cultura com a Jordana Crumpanzi. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Marquinho. Um abraço para todo mundo que está em casa. E se teve lance polêmico com lateral, a gente chamou, claro, uma figura muito importante para falar para a gente o que ele acha. Que é o Marquinho Belém. Boa tarde, Marquinho. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Jordana. Estamos aqui para a gente falar não só desses lances, mas de outros lances também do futebol paraense. Feliz dia do trabalhador a todos. E ontem o Paysandu saiu derrotado no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas o jogo foi movimentado com direito a lance polêmico de arbitragem e uma lesão preocupante para o Paysandu. Bora conferir na reportagem. Frustração e vaias. Tem sido as reações mais comuns dos torcedores do Paysandu nos últimos 30 dias. Com a derrota para o Bahia, o time bicolor completou 8 partidas sem vitórias na temporada. Embora o início do jogo tenha dado uma sensação diferente ao torcedor bicolor, Heverson e Nicolas tentaram e foram bloqueados pela defesa tricolor. O Bahia finalizou pela primeira vez apenas aos 18 minutos. Matheus Nogueira segurou o chute de Ademir. Aos poucos, o time visitante equilibrou a partida e abriu o placar aos 41 minutos. Iago Borducho recebeu a bola dentro da área e sofreu pênalti de Brian Borges. O impedimento chegou a ser marcado na jogada, mas após revisão do VAR, foi constatada a posição legal do lateral esquerdo do Bahia e o árbitro manteve a decisão da falta. Lance que gerou muita reclamação entre os torcedores e jogadores bicolores. Na minha percepção, não foi pênalti. Não toco nele assim para que seja a ponto de ter um lance decisivo assim de pênalti. A gente estava jogando bem. Infelizmente ali uma felicidade minha, eu acabei e acabou rolando o gol. Cauli cobrou e venceu Matheus Nogueira. 1-0 Bahia. O Paysandu tentou a reação no segundo tempo com as entradas de Rossi e Matheus Vargas. O atacante bicolor saiu logo aos 14 minutos, lesionado, enquanto que o meio-campista tentou de fora da área aos 16 minutos para a defesa de Marcos Felipe, na única finalização certa do Papão do jogo, e também foi a última. Na sequência da segunda etapa, o Bahia controlou o ritmo da partida e teve a chance de ampliar na reta final. Lúcio Rodrigues recebeu dentro da área e chutou para fora. Kaique parou em Matheus Nogueira. Acevedo chegou a fazer 2-0, mas o gol foi anulado. Com o resultado, os tricolores chegaram à 4ª vitória seguida na temporada e têm vantagem de jogar por qualquer empate ou vitória na segunda partida. Nós não conseguimos ter essa sintonia fina no começo do jogo para sair. Eu acho que com o desenrolar do jogo melhoramos. O segundo tempo melhorou bastante, jogamos um futebol melhor. E dentro de tantos jogos em sequência, eu acho que nós, com tantas trocas, mudanças, eu acho que nós temos que comemorar o resultado, a vantagem. Agora, o Paysandu concentra as atenções na Série B do Campeonato Brasileiro e enfrenta o Volta Redonda neste sábado, às 8h30 da noite, no Rio de Janeiro, com o objetivo de sair da zona de rebaixamento. Nós não temos sido felizes assim, em tomar a melhor decisão. E não é só na questão da finalização, tem alguns lances, né, que às vezes sai 3-2, né, ao invés de você atrair o adversário para liberar um passe do lado, busca finalizar, uma hora que era para finalizar, busca passar. Então, assim, temos trabalhado bastante e a única forma de encontrar os caminhos é continuar trabalhando. O Paysandu que completa hoje um mês sem vitórias na temporada. A última vitória foi justamente no dia 1º de abril contra o Águia, ainda na semifinal do Campeonato Paraense. Mas no jogo de ontem, Jordana, primeiramente, foi uma partida menos desigual do que a gente imaginava e foi pênalti.
Primeiro, foi menos desigual sim, mas ainda assim o Paysandu mostrando mais uma vez a sua limitação dentro de campo. E fica até complicado para a gente discutir se é uma limitação dos seus jogadores individualmente, o que eu não acho que seja, já adiantando, ou do seu técnico. O Bahia permitiu sim que o Paysandu tivesse mais posse de bola, que trabalhasse mais a bola, com passes mais curtos, tentasse rodar mais essa bola por fora do bloco, e o Paysandu não aproveitou. Se você está jogando contra um time de Série A e você tem essa oportunidade, você precisa aproveitar. A gente não viu isso acontecer. O Paysandu tentava, tinha um pouco mais de volume, tinha intensidade, mas ainda com um problema muito grande no último terço. Acho que isso é uma limitação que precisa ser corrigida urgentemente para a Série B. Para mim foi pênalti sim, a gente estava falando aqui ainda há pouco, o contato foi pouco, eu acho que mesmo com a velocidade que o jogador estava, não foi o suficiente para derrubar um jogador da forma que foi. Para mim eu não marcaria pênalti, mas era um lance interpretativo, eu não marcaria. De qualquer forma, acho que a gente viu um Paysandu que mostrou que dentro de campo individualmente tem como ter reações dentro do jogo e que não deveria estar sofrendo da forma que está sofrendo na Série B principalmente. Marquinho, uma palavra que a gente fala muito sobre defesas é de que defesa de time X é insegura. Dá para dizer que o ataque do Paysandu hoje é inseguro, principalmente pelo que a gente viu contra o Bahia e pelo também que o Luizinho falou na entrevista coletiva, de faltar um pouco mais de capricho nas finalizações. E para ti, foi pênalti? Olha, começando pela primeira pergunta, eu acredito que sim, né? Eu vejo que o ataque do Paysandu está muito limitado, né? Está muito precipitado, né? Eu acho que falta um pouco mais de tranquilidade, né? Para você colocar a bola para dentro, para você melhorar nesse penúltimo passe, né? Tem lance, como o Luizinho falou, que dá para você escolher o melhor jogador para dar esse passe, você prefere finalizar. Então o Paysandu vem pecando, né? Posicionamento também dos atacantes, né? Para estar numa situação melhor para finalizar. A gente viu isso com o Benítez quando entrou na partida, né? O jogador querendo estar em todo canto do campo, meio que perdido ali. E quando ele faz essa mexida, ele faz uma mexida para que, inclusive, ele fala isso na coletiva, que é para essa bola começar a ser cruzada na área. E a gente não vê isso dentro de campo, né? A gente não vê isso. Então, infelizmente, o Paysandu não vive um bom momento, né? Não é só a questão do ataque, mas é onde você consegue ter mais bolas ali no último terço para colocar a bola para dentro, mas acho que aquela zona de rotação ali também precisa melhorar. O Paysandu precisa de mais criatividade para essa bola chegar um pouco mais limpa também para esses finalizadores. Enfim, sobre o pênalti, é interpretativo, eu daria o pênalti. E te digo mais, eu acho que uma bola dessa nas costas do Brian Borges não tem que levar. Tu já está no último terço, levar uma bola na costa. E sabendo que ali o jogador está indo para a linha de fundo e já tem uma cobertura, eu acho que você assume o risco. Ali tinha como o Brian evitar aquele toque. Porque quando você dá o toque, você tem que torcer na interpretação do árbitro, ele não dá aquele pênalti. Mas aí é aquilo, o VAR é para a questão de se a bola entrou, se a bola não entrou, se está impedido ou não está impedido. A questão da interpretação são pessoas, são humanos que vai decidir ali se foi ou não foi. E ali, não só em campo, mas o VAR foi unânime em concordar que aquilo foi pênalti. Então, eu acho que é mais uma questão de posicionamento do Brian, que é um jogador que, querendo ou não, né, as polêmicas estão passando por ele, né? São situações que vem se repetindo e tudo, vem ganhando oportunidade. E o que falta também no Luizinho, ele tem mais convicção, né, em algumas posições. A gente vê que Brian, joga o Brian, joga Edilson, joga o Brian. Ou você define quem é o seu lateral e aí você dá a sequência, dá aquela confiança para o jogador, ou vai acontecer o que vem acontecendo, nessas falhas aí individuais. Eu acho que o Marquinhos destacou 2 pontos muito importantes. O primeiro, a gente viu uma mudança ontem na lateral, o PK ficou como lateral e o Heverson foi para a ponta. No momento que o Heverson tentava chegar para fazer os cruzamentos, não tinha ninguém para receber essa bola, ninguém, nem para cabecear, enfim, todo o tempo conseguia afundar, chegava em profundidade, dava o cruzamento, conseguia fazer o cruzamento, mas não tinha ninguém para receber. Isso foi um ponto muito importante. Segundo, não é a primeira, não é a segunda vez que a gente está vendo os laterais do Paysandu sofrendo com essa bola nas costas. E antes do jogo, o presidente do Paysandu, Roger Aguilera, bateu um papo com a equipe de esportes para falar um pouco sobre o planejamento para o restante da temporada. Além de pensar em contratações para a próxima janela, o presidente também falou sobre as obras em andamento no estádio da Curuzu. Bora conferir. Devemos fazer entre 4 a 5 contratações. Pode falar de posições que o time prioriza nesse momento? A gente deve contratar mais um zagueiro, mais meia, mais extremo, mais centroavante. Acho que são essas posições. Em relação a Curuzu, como é que está o estágio de reformulação do gramado?
Ao que tudo indica, o Paysandu volta a jogar lá contra o Goiás mesmo? Perfeito. Devemos jogar contra o Goiás, está dentro do nosso cronograma. Assim, se fosse para apertar um pouco, talvez esse jogo aqui ia ficar um pouco em cima, né, para jogar. Mas como vamos ter uma sequência agora de jogos fora, os clássicos, né, aí das finais do Paraense, a gente deve jogar contra o Goiás. Além das reformas no gramado, quais foram as outras reformas que a Curuzu passou durante esse período? Não, ela vem passando ainda por uma série de reformas da parte estrutural, né, banheiros sendo feitos, reformados também. Assim, a gente vem passando pelo grande processo dentro da Curuzu, mas assim, até o jogo contra o Goiás, muita coisa vai ter sido feita, mas terão ainda algumas outras pendências que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Esse jogo entre Paysandu e Goiás vai ser disputado no dia 18 de maio até então. De lá para cá, o Paysandu enfrenta o Volta Redonda no sábado. Depois tem os 2 clássicos contra o Remo na final do Campeonato Paraense. E aí reencontra a Curuzu nessa partida contra o Goiás, Marquinho. Além disso, o Roger Guelera falou a respeito desse planejamento para o Paysandu na próxima janela de contratações. Precisa urgentemente, né, contratar, potencializar o elenco, né, que já foi testado aí, já rodou bastante alguns jogadores, e o Paysandu precisa, né, não só pelo que está vivendo, mas por aquilo que vem pela frente. São muitos jogos difíceis, são decisões em cima de decisão, se tratando de Série B, e precisa desses reforços com urgência, assim que começar a liberar a janela para contratar. E sobre a Curuzu, vamos torcer que mude a atmosfera, né, já que as coisas não vêm dando certo no Mangueirão. Quem sabe a Curuzu ela possa trazer, né, um ar mais positivo para o Paysandu conseguir aí essa sequência de vitórias para sair dessa situação. O Paysandu que utilizou o Mangueirão apenas em 3 jogos da Série B do ano passado, contra o Botafogo, contra o Santos e contra o Vila Nova na última rodada. A gente segue falando do Paysandu porque o clube bicolor alcançou no início deste ano a maior arrecadação em patrocínios da história do clube. O clube anunciou que ampliou em 100% o volume de arrecadação no primeiro quadrimestre deste ano, com 7 renovações e 10 novos contratos. O Paysandu arrecadou cerca de 15 milhões de reais até o momento. A força do Paysandu nas redes sociais também influencia essa movimentação financeira. O Papão é o 3º clube mais seguido entre Norte e Nordeste e a Papão TV já registrou mais de 3 milhões de visualizações no início deste ano. E mais um destaque é o sócio torcedor, que passou por uma reformulação e já arrecadou mais do que todo o ano passado. Jordana Krumpanzer, apesar disso, em uma conversa que eu tive com o Roger Guelera lá no gramado a respeito dessa situação, isso não significa dizer que o Paysandu financeiramente esteja numa situação tão saudável assim e que possibilita, por exemplo, o time de fazer contratações mais pesadas na próxima janela. Sim, eu acho que o presidente em si já estava na bronca, né? Exato. Com todos esses números, mas é uma questão de transparência. Se o Paysandu realmente tem esses novos contratos e arrecadou esse valor com patrocínios, chegou o momento que o torcedor vai olhar para esse valor e vai cobrar. O que está acontecendo, então, com o Paysandu, que tem a maior arrecadação da sua história em patrocínios, mas não dá resultado dentro de campo? Claro, o Paysandu agora está reformulando todo o seu estádio, a Curuzu. Para quem não lembra, o Roger falou no início da temporada que a intenção dele era aumentar o estádio, conseguir colocar mais torcedores. Agora estão mexendo também nos banheiros, estão adaptando o estádio para o público feminino também. Isso é muito importante. A estrutura do clube é essencial. Vai mexer também no CT, mas de qualquer forma o Paysandu tem que dar uma resposta para o seu torcedor dentro de campo, isso sem dúvida. Por isso que acho que Roger e Felipe já estão pensando na próxima janela de transferências. Agora a gente traz os outros resultados dos jogos de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Na Arena Castelão, o Palmeiras venceu o Ceará por 1-0, gol marcado por Gustavo Gomes. Em São Paulo, o Corinthians venceu o Novo Horizontino também por 1-0 na estreia de Dorival Júnior como técnico do Timão. E no estádio Rei Pelé, o CSA venceu o Grêmio por 3-2. E como falamos, o Bahia venceu o Paysandu por 1-0. Hoje, o Flamengo, o atual campeão da competição, entra em campo às 8 da noite contra o Botafogo da Paraíba e o Cruzeiro enfrenta o Vila Nova às 9h30 da noite. Destaque, Marquinho, para essa vitória do CSA contra o Grêmio de virada 3-2.
até então dá para dizer que é a única zebra que rolou nessa terceira fase, além do empate entre Maringá e Atlético Mineiro. Sem dúvida, uma grande vitória, né? Uma equipe que fez valer durante a partida, foi valente, foi buscar o resultado, né? O empate, a virada, para justamente levar uma pequena vantagem, né? Equipes como essa, como o Grêmio, né? Equipes do primeiro escalão, você tem que fazer valer esse dever de casa, né? E a equipe do CSA conseguiu e leva essa pequena vantagem lá para o Rio Grande do Sul. O tempo inocentando a Tuna. Exatamente. A Tuna que foi era para estar nesse lugar do CSA. Na Copa do Brasil. Aliás, falando em Tuna, a Tuna segue ativa no mercado de transferências e buscando reforços para a sequência do time na Série D. E a equipe Cruz Maltina anunciou um jogador da dupla Repá do Parazão 2025. O zagueiro Jonilson foi contratado através de empréstimo junto ao Clube do Remo. O atleta tem 23 anos e é natural de Castanhal. Jonilson foi integrado ao elenco profissional do Leão em 2025, mas já passou por Carajás e Santa Rosa. O vínculo com a Tuna se estende até o final da Série D com opção de compra. E o atleta falou sobre a chegada no estádio do Souza. Bora ouvir. Esse jogo agora eu não jogo, mas estou ansioso já para estrear pela Tuna. Acho que no próximo jogo já posso estar regularizado para poder atuar. Sim, comecei a pré-temporada bem, treinando, estava bem fisicamente. Estava esperando a oportunidade, mas infelizmente não veio. Mas agora eu espero dar meu máximo aqui na Tuna Lusa. No começo desse ano aí, a gente foi bem na Copa São Paulo. Nossa equipe era muito forte, muito bem. Graças a Deus tudo certo em São Paulo e quando a gente voltou, eu tive alguma oportunidade no profissional, mas eu vim atuar mesmo foi ano passado, que foi no início do Campeonato Paraense e no final da Série C. O Santa Rosa foi muito boa. Já no Carajás já não tive muita minutagem, porque eu estava vindo de férias, né? Aí agora no Carajás eu tive uma experiência muito boa. Eu espero aqui dar meu máximo nos trabalhos aí do professor e que eu possa responder dentro de campo e que a gente possa alcançar os objetivos do clube. Jonilson, que é um nome já relativamente conhecido aqui no futebol paraense, principalmente entre os torcedores do Remo, e que tem ganhado essa rodagem em outros clubes do futebol paraense, como ele mesmo falou. Já passou pelo Santa Rosa, pelo Carajás e agora é contratado pela Tuna, que começou a temporada com Marlon e Dedé, sendo considerados zagueiros titulares. Depois o Bruno Miranda assumiu essa posição, mas um aspecto que a gente falava sobre isso era de dar um pouco mais de jovialidade ao setor defensivo da Tuna. O Jonilson pode estabelecer esse equilíbrio lá na zaga, Marquinhos? Sem dúvida, né? É um jogador novo, muito rápido, de muita imposição física, né? Muito forte na bola aérea. Eu acho que o Jonilson ele acaba perdendo espaço no Remo, porque como é novo, está numa transição e eu espero que esse tempo que ele ficou de fora ele possa ter adquirido e ter melhorado esse fundamento, que é a questão de hoje em dia, jogando no zagueiro, ele saber sair jogando. Então era isso que faltava para ele, era muita bola vertical, era muito lançamento e pouca qualidade, né, para você justamente ter essa construção da jogada. Então acho que faltava para o Jonilson isso, ele ser também um zagueiro construtor. Esperamos que ele possa ter melhorado esse fundamento para contribuir com a Tuna nessa Série D. Até porque o Remo no início da temporada contratou muitos zagueiros. O Remo começa a temporada 2025 do esquema com 3 zagueiros, então houve a necessidade de se trazer mais zagueiros, mais defensores. E o Jonilson, nessa reformulação do elenco, acabou perdendo ainda mais espaço, mas agora pode ter mais minutagem com a camisa da Tuna. Eu acho muito interessante a experiência que ele vai ganhar sendo agora comandado pelo Inácio Neto, né? Um técnico que é destaque, a gente já falou aqui no futebol paraense, mas era muito importante essa contratação para a Tuna. O Marlon, claro, ele já tem uma idade um pouco mais avançada, ele já sente um pouco mais de lesão, de cansaço físico, é um jogador muito importante para ser liderança dentro de campo, mas que já precisava de um substituto. Chegou o Bruno Miranda, que fez também uma boa temporada, e o Dedé, apesar de ser muito bom na bola aérea, de ser um bom zagueiro e já ter uma identificação muito grande com a Tuna, fez um jogo muito complicado na última partida, nessa virada que foi um jogo frenético para a Tuna contra o Trem. Então acho que o Jonilson chega para disputar uma titularidade sim, como uma peça muito importante para essa sequência da Série D. E no Águia de Marabá, tem jogador celebrando a boa fase com a camisa do azulão marabaense. Jonathan Bastos chegou a ser destaque no Parazão 2025. Um tempo depois, o atleta acabou perdendo a titularidade, mas foi peça importante para o Águia garantir mais uma vitória neste início de Série D. E o jogador falou sobre conseguir ajudar a equipe saindo do banco de reservas. Bora ouvir. Pra gente já é assim, normal, né, ter essa sequência de jogos, a gente que sabe como é o futebol brasileiro, o calendário.
Então, mas temos excelentes profissionais que cuidam dessa parte, de controlar a carga, de fazer o trabalho de recuperação, o professor Gesiel, o William da fisioterapia. Então, estamos em boas mãos e temos feito um bom trabalho, né, nessa de recuperação, e acredito que vamos fazer mais uma boa semana e chegar muito bem preparado para o próximo jogo. O Jonathan Bastos, que tem 3 gols na temporada em 16 partidas, ele é de Pilar, no Piauí. O Águia que nos últimos anos tem acertado nessas contratações de atacantes, né, Marquinho? Se a gente for fazer uma revisão de 2023, tinha o Luan Parede, tinha o outro Luan, que era o Luan Santos. No ano passado teve o Braga, que inclusive não termina a temporada pelo Águia, negociado com o futebol internacional. E agora trouxe o Jonathan Bastos, que começou bem a temporada, teve uma queda de desempenho, mas agora mostrou serviço novamente e pode ganhar novamente essa oportunidade no Águia. Sem dúvida, o Águia de Marabá, ele sempre teve essa característica, né? Esse DNA de sempre ter aquele 9, né? Aquele jogador referência. O nome do Galvão também, que começou com o filho dele, eu esqueci agora, perdão. Mas tem Galvão também. Mas tem Galvão, né? A gente vai buscar rapidinho aqui. Então já vem desde aí, nessa questão do Águia, ele ter aquele 9, aquela referência, né? E tá bem servido, não só com o Jonathan, mas também com o GTA, que é o apelido que a Jordana mais gostou nesse campeonato paraense que ela já viu. Então tá bem servido e é isso, né? Às vezes um jogador ele tá como titular, às vezes ele tem que sair do banco para mudar a história do jogo, para resolver o jogo. Que bom que o Jonathan conseguiu nessa última partida. E o Galvão era o Danilo Galvão. Danilo Galvão. E outro detalhe, se a gente for um pouquinho mais longe, tem o Marclésio também, que foi até artilheiro do Campeonato Paraense, outro grande centroavante que o Águia teve, Jordana. Sim, sem dúvida, eu acho que o Águia também nesse momento de Série D se reformulou muito bem para essa competição. Não só falando do ataque, mas também da zaga, né? Agora com Davi Cruz. O Axel, a gente não tem nem o que discutir, se tem referência de camisa 9, referência de goleiro, então o Águia está muito bem servido. O Águia vai entrar em campo neste sábado, às 5 horas da tarde, contra o Manaus, lá no estádio Zinho Oliveira. Final de primeiro tempo aqui no Esporte Cultura. Na volta a gente fala sobre o Clube do Remo e muito mais. Não sai daí. Estamos de volta com o Esporte Cultura. A gente começa o segundo bloco falando sobre o Clube do Remo, que apresentou o novo Camisa 10 para a temporada. Nós sabemos que vocês estavam ansiosos para ver o que o Regis vai falar e também vestir a camisa azulina. E o jogador aproveitou para comentar um pouco sobre a demora em retornar aos gramados e a situação que envolveu uma lesão ligamentar no joelho e que deixou o atleta fora por 4 semanas. Bora ouvir. O projeto que eles têm em mente aí, que vem sendo executado, o clube está numa crescente muito legal, né? Tem um treinador que já me conhece meu estilo de jogo, minhas características, e alguns companheiros também que estão aqui. E essa demora foi por conta de uma lesão que eu tive no último jogo pelo Goiás, no tornozelo, né? Que eu tinha que fechar, porque senão a janela ia acabar se fechando e eu não ia conseguir vir para o Remo. Aí acabei vindo, só que aí tinha todo um processo aí de recuperação ainda, porque foi dos ligamentos do tornozelo. Aí montamos um planejamento para mim se condicionar, porque eu fiquei, se eu não me engano, 4 semanas parado, né? E 4 semanas aí, querendo ou não, para um atleta faz toda a diferença, né, na hora de voltar. Ele fica um pouco abaixo dos outros, mas montaram um planejamento aí. Eu agradecer o pessoal do staff aí também, que me deu todo o suporte aí, toda a atenção. Eu acredito que para sábado aí eu esteja preparado, se o professor precisar, vou estar à disposição, se Deus quiser. O atleta também falou sobre as boas-vindas que recebeu da torcida azulina e também sobre a ansiedade de estrear na Série B. Bora conferir. Eu fui nos jogos lá do Remo no estádio, né, no Mangueirão, e a gente vê a energia, o pessoal perguntando. E isso é gostoso, cara. Gostoso porque a gente chega num lugar, ser bem receptivo, ser bem querido pelas pessoas, né? E a responsabilidade só aumenta. Então eu estou muito contente, muito motivado para estar estreando aí e, se Deus quiser, marcar história aqui nesse clube. Regis, que tem certa rodagem no futebol brasileiro, já jogou no Guarani, no Goiás, meio-campista canhoto, que foi trazido agora para o Remo na sequência da Série B. Dá para dizer que é uma posição que está pendente no Remo nesse momento, porque o Remo começa a temporada com o Dodô estreia com 2 gols, chamando a atenção, mas depois o Remo vai perdendo um pouco a figura do Dodô e também desse camisa 10. Hoje é mais o Jaderson que joga nessa função, embora já tenha atuado em diversas outras com a camisa azulina. Jordana.
Vamos dizer que está pendente no Remo, no Paysandu, na Tuna. Acho que o único que tem é o Águia. Com o Germano. Na seleção brasileira. Na seleção brasileira. O que está acontecendo? Acho que é um jogador muito importante para o estilo de jogo do Daniel Paulista. Ele que é um técnico que ele usa e depende do camisa 10. O camisa 10 é uma figura de destaque, é o protagonista dessa equipe do Daniel Paulista. Acho que é muito importante você ter um jogador de articulação. Muitas vezes a gente conversa que o camisa 10, ele não precisa necessariamente ter tanto dinamismo ou velocidade. Ele é o jogador de leitura de jogo, ele é mais cerebral, ele vai passar essa bola. Acho que a gente tem um exemplo hoje no futebol brasileiro de camisa 10, que é o Ganso, né? O Ganso não tem mais condições de ter velocidade dentro de campo, mas ele sabe onde essa bola vai chegar, ele sabe para onde passar. Acho que o Regis pode ser essa peça. E o Leão promoveu uma ação muito especial do sócio-torcedor. 2 figuras do elenco azulino surpreenderam os torcedores que estavam presentes na sede social do clube. Bora conferir. No carro, Jaderson deu a letra. Fala, Fenômeno Azul, tô indo aqui fazer uma surpresa no Boteco do Rei pro sócio-torcedor. Depois chegou o Caio Vinícius. Nossos convidados de honra, que ao lado do Leão Malhino, chegaram para um almoço muito especial. Programação realizada no Boteco do Rei, restaurante na sede social do clube, sendo essa uma ação em forma de benefício para quem é sócio torcedor do Fenômeno Azul. Uma excelente recepção, seja sócio, participe dessa experiência incrível que o Remo está proporcionando para todos nós. Além de Lieber, teve mais um sócio torcedor sorteado. Foi o Andrei, que ficou feliz da vida com a surpresa. Eu estava no trabalho, mas ao contrário dele, eu acabei atendendo, né? Fiquei muito feliz com relação a isso, né? Que na verdade agora que eu estou voltando aí aos estádios, né? Meu primeiro ano como sócio-torcedor, que a minha esposa fez. Eles também curtiram bastante esse momento diferente, saindo um pouquinho da rotina de treinos e podendo chegar mais perto do torcedor. A experiência é muito boa, acho que é bom para eles também, como bom para nós conhecer eles melhor. Então acho que foi muito incrível, espero ter outras oportunidades. Ação muito legal que o Remo promoveu aos torcedores. E ontem teve o jogo da Liga dos Campeões. E que jogo! Barcelona, em grupo de ensino Madre Celeste, vai promover a abertura dos jogos internos com uma celebração no estádio Dom Mangueirinho, com o tema Esporte e Sustentabilidade, um jogo limpo pelo planeta. O evento promete unir arte, tecnologia e consciência ambiental. Os jogos internos do Grupo Madre Celeste são tradicionais na capital paraense, promovendo integração entre as escolas da rede e promovendo valores do esporte, colaboração e cidadania. Este ano, ganhando ainda mais relevância ao abraçar a temática da sustentabilidade, fazendo a conexão com os desafios globais, como a agenda da COP30. E o Pará vai estar presente na CB Surf de base. O paraense Gustavo Roberto, o Gustavinho, vai representar o Pará na categoria Sub-18 da competição, que será realizada em Porto de Galinhas. O torneio será realizado entre os dias 3 e 11 de maio, com 4 categorias, todas disputadas na modalidade masculina e feminina. Os campeões vão integrar a seleção brasileira júnior do ano que vem, com a chance de chegar ao Mundial da categoria e fazer parte do programa de desenvolvimento da Confederação Brasileira de Surf. Toda sorte e muito sucesso para o nosso jovem atleta. A tweet final aqui no Esporte Cultura. Obrigado, Jordana. Obrigado, Marquinhos. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Você fica com Censura Pará. Tchau.